esse discurso dele, ele fez na Universidade de Wrocław, dia 10 de abril de 1991, né, quando ele recebeu esse título de honoris causa. Aí se chama assim, discurso por ocasião do conferimento da Laurea honoris causa. Eu tenho até o filme desse dia, que é bem legal de ver ele falando nessa coisa na universidade. Então, vou começar. Ilustríssimo reitor, senhoras e senhores aqui presentes, amigos, todos a mim caros, aqueles que conheço e aqueles que não conheço. É muito importante esse lugar no qual me é atribuído um reconhecimento tão importante, porque Wrocław foi o primeiro verdadeiro ponto de sustento para o nosso trabalho no Teatro Laboratório. E é a cidade que nos acolheu quando nós não tínhamos casa e quando a nossa atividade devia ser interrompida. E, além do mais, em Wrocław, o ambiente universitário presidia o campo da cultura. Porque, assim, Wrocław tem uma importância imensa para eles, porque exatamente no período do Teatro Laboratório, a primeira fase, eles passaram em Opol, que era essa micro cidadezinha no interior da Polônia, e a partir de um certo momento, eles foram para Wrocław, que é uma cidade maior, importante, e em Wrocław ele fundou o Instituto da Arte do Ator, da onde a gente colou o nome, Instituto do Ator. Foi um plágio. E até hoje o Instituto Grotowski é lá no mesmo lugar, exatamente no mesmo lugar. Então, tudo continua acontecendo ali, na mesma sala, na mesma estrutura, que é uma estrutura muito simples, não é nada. São 2 andares, um sobrado, e onde tem uma sala onde eles faziam as apresentações, que não é grande, é menor do que a nossa no Instituto. E tem uma sala no andar de baixo, onde tem uns seminários, mas é tudo pequeno, não tem nada demais. Tem um banheiro, entendeu? É muito simples. Então, eles foram recebidos por Wrocław, a cidade recebeu eles nesse momento tão importante da trajetória. É disso que ele está falando. Eu gostaria de recordar que naquele período, na coordenação da cidade, existia o professor
Ivatskiewski, não sei se é assim que se diz, e que em torno à universidade estava reunido todo um grupo de pessoas que tinham escolhido como muito importante a oportunidade da cidade no campo cultural. Além do mais, não apenas nós, não apenas o nosso teatro viveu um período magnífico, extraordinário, naquela época que tinha uma coisa de patrocínio muito importante, e penso que nós temos que nos recordar que por trás daquele fenômeno particular de Wrocław, como capital teatral e artística, estava o grupo de pessoas da universidade e o ambiente da universidade. Quando eu penso de volta naquele tempo, penso em muitas pessoas, em muitos rostos. Às vezes, basta recordar apenas um nome, que é como um símbolo, assim como eu acabei de recordar Ivatskiewicz. Tinha, por exemplo, uma pessoa, poderia-se dizer que era externa, no entanto, de alguma maneira era interna ao nosso trabalho, que era Césio. Eu não sei como é que se diz esse nome. Eu estou falando do professor Ernas, Césio Ernas. Césio Ernas era quase como um membro da companhia e era o intermediário entre nós e o ambiente universitário e cultural. Era o nosso defensor. Organizou ações de ajuda, de auxílio nos momentos de perigo. Era o nosso conselheiro e era a ponte entre nós e todos os amigos mais ou menos ocultos. Ele está falando de um momento politicamente muito difícil, né? Em que a situação era, e eles tiveram essa acolhida excepcional, mas os riscos eram imensos, a censura era imensa, enfim. Eu poderia citar muitos nomes, quase todos pertencentes a esta universidade. Portanto, eu não escondo o fato de que um reconhecimento tão importante sendo atribuído a mim nesta cidade, nesta universidade, tem para mim um significado especial, profundo e simbólico. Eu gostaria de lembrar a todos que nós começamos numa cidadezinha, Opole, como um grupo periférico. Era um grupo formado por jovens fortemente motivados, no fundo com um espírito impulsivo e de aventura, um grupo que, com o seu dinamismo, conseguiu obter resultados porque deixou essa parte impulsiva e aventureira e colocou no seu lugar uma grande disciplina interior. Isso aqui eu acho que é muito importante, né? Ele falar de disciplina interior.
Porque a gente ouve falar muito, ele mesmo, de disciplina, disciplina de training, quantidade de horas de trabalho, meses de ensaios, mas agora que ele está falando de disciplina interior. Essa é a mais apurada que existe, talvez a mais difícil de alcançar, mas é muito importante, né? Que é claro que essa disciplina interior, para mim, pelo menos, vai se conectar diretamente com o trabalho do ator sobre si mesmo, que o Stanislavski propõe. Porque é claro que para você para fazer um trabalho sobre si mesmo, você precisa ter disciplina interior. Se você não tiver, não acontece, né? Então, se poderia dizer que era um grupo comparável aos grupos da contracultura mais radical. Existia em nós o elemento de uma forte anarquia individual, éramos rebeldes, realmente, no sentido real e simbólico. No entanto, essa rebelião era padronizada no processo do trabalho. O nosso trabalho era muito sistemático e, assim, tomando essa partindo dessa rebelião no âmbito da vida social e no sentido geral, compreendendo também as ideias filosóficas, mas, sobretudo, no âmbito do artesanato artístico. Nós buscamos conhecer esse artesanato de uma maneira sistemática, nos detalhes, na metodologia. E nós nos tornamos pesquisadores de um profissionalismo concreto, não aparente ou formal, concreto. Então, você vê, vocês estão vendo, né? E aparece essa questão do artesanato, que é uma outra questão fundamental. Então, tem essa questão da disciplina interior e tem a questão do artesanato. E uma coisa se conecta à outra. Isso tudo eu estou falando, assim, estou querendo destrinchar com vocês, porque é sempre quando se estuda o teatro laboratório, quando se estuda o Grotowski, o que aconteceu ali, fica essa incógnita, de uma certa maneira, a respeito de como eles alcançaram aquele nível de mestria excepcional. E ele está dizendo aqui como eles alcançaram. Eles alcançaram com essa combinação da disciplina interior com essa pesquisa sistemática do artesanato, que ele está chamando aqui de artesanato artístico. Né? E essa coisa
né? E nos tornamos pesquisadores de um profissionalismo concreto, não aparente ou formal, concreto. E aqui está o paradoxo. No início, a partir de uma posição periférica, do teatrinho alternativo, de uma cidadezinha, junto a um grupo de pessoas de caráter impulsivo e aventureiro, como eu acabei de dizer, e eu não exagero, e depois aquele longo caminho que nos levou para o mundo. Isto é, nos levou a adquirir uma ressonância real e a ter um influxo real através de um trabalho duro, preciso, sistemático. As nossas inclinações individuais para a anarquia eram compensadas por aquela que depois ficou definida como a disciplina monástica do teatro laboratório. Porque é assim que as pessoas chamavam. As pessoas se referiam e faziam essa coisa de dizer o convento do teatro laboratório. Porque a disciplina era monástica. Então, essa coisa deles fazerem essa travessia desse plano deles como anarquistas, rebeldes, aventureiros, para esse nível monástico. E isso nós alcançamos de uma tal maneira que era possível o equilíbrio. Nós éramos pessoas agitadas por paixões fortíssimas. Por isso, o rigor que nós nos impusemos era um elemento de reequilíbrio, né? Então, ele começa esse parágrafo falando dessa coisa de ser um paradoxo, né? Como é que pode os caras que são anarquistas, rebeldes, aventureiros, virarem caras que operam num rigor absoluto, sem abandonar as características da rebeldia, da anarquia. Eles mantiveram, eles conseguiram equilibrar esses dois planos que parecem, vistos de fora, inconciliáveis, mas eles conseguiram conciliar. E acho que talvez essa conjunção são sempre, vocês veem, são sempre conjunções, né? Como a gente tem a conjunção ali da precisão e da espontaneidade no plano das ações, a gente vai ter no plano do modo de viver desses sujeitos também um nível paradoxal. Talvez isso porque eu aprendi muito com ele essa. Como é que eu vou dizer? Uma admiração que eu tenho por essa coisa do paradoxo. Porque os paradoxos são muito interessantes.
porque eles movimentam muita coisa. Porque é o surpreendente, é o que não é o senso comum. É uma outra coisa, é uma outra conjunção inesperada que se apresenta. Então é muito interessante, né? O teatro é, pela sua própria natureza, uma arte de grupo. Quando eu recebo um reconhecimento pessoal, como diretor, como líder dessa empresa, por trás disso existem os esforços de todos os meus colegas. E, sobretudo, os esforços da primeira companhia do Teatro Laboratório, da companhia que tinha iniciado o seu trabalho numa pequena cidade, em Opel, e que depois foi salva quando estava para ser dissolvida, porque houve essa ameaça. Quer dizer, eles vão para Wrocław porque existe uma ameaça de dissolver a companhia laboratório. Eles perderem esse micro espaço que eles tinham em Opel e não terem que dissolver esse coletivo, né? E aí é Wrocław, exatamente, essa cidade, essa universidade que recebe eles. E foi salva pelo convite para se transferir para Wrocław. Então, foi a prefeitura de Wrocław que fez esse convite para eles, né? Onde, pela primeira vez, foram realmente oferecidas a nós condições decentes. Eu quero dizer que, por trás dos reconhecimentos que foram atribuídos a mim, tinham muitas pessoas. E entre todas essas pessoas, não é possível falar de todos, porque seria preciso muito tempo. Entre todas essas pessoas, eu desejo aqui lembrar apenas daquele que nos abandonou há pouco, Richard Cislak. Ele tinha morrido há pouco tempo, né? Que interpretou o Príncipe Constante e se tornou o simbólico príncipe da profissão, do métier. Richard Cislak foi um grande ator. Se tornou um grande ator. Qual é a diferença entre ter sido um grande ator e ter se tornado um grande ator? Não era um dom que tivesse caído do céu. Ele conquistou combatendo. É muito bom ele falar isso, porque eu acredito muito nisso. Eu acho que a pessoa que deseja ser atriz, ator, pode se tornar um grande ator. Uma grande atriz ou um grande ator. Basta que esse desejo tenha potência mesmo. E que o sujeito tome isso, tome as rédeas disso e trabalhe para isso. Então é muito interessante que ele fale dessa coisa de que o Cislak não era dotado.
foi uma construção, uma conquista, né? Então, né, não era um dom que tivesse caído do céu. Ele conquistou isso combatendo. Quer dizer, uma luta, né? Ele está dizendo que é uma luta. Foi o resultado de uma luta incrivelmente dramática com a resistência da própria matéria, do organismo e consigo mesmo. Uma luta entre aquilo que constitui a nossa fraqueza e a nossa visão da determinação, da precisão e da plenitude. Eis o campo de batalha no qual Richard se tornou o príncipe constante. Então, olha o campo de batalha. Uma luta entre aquilo que constitui a nossa fraqueza e a nossa visão da determinação, da precisão e da plenitude. Eis o campo de batalha. Gente, vocês não têm nada a falar? Pode falar de novo esse finalzinho, que eu não peguei muito bem. Olha, eu vou ler esse último pedaço todo, tá? Ele diz assim: Richard Cislak foi um grande ator. Se tornou um grande ator. Qual a diferença entre ter sido um grande ator e ter se tornado um grande ator? Não era um dom que tivesse caído do céu. Ele conquistou isso combatendo. Foi o resultado de uma luta incrivelmente dramática com a resistência da matéria, do organismo e de si mesmo. Então, tinham 3 níveis de resistência: resistência da matéria, do organismo, corpo, né? E si mesmo. Quer dizer, ele se superou não só no plano físico, como a gente vê quando olha lá o vídeo, o filme do training, do teatro laboratório, que você vê uma superação extraordinária desse cara, mas também se superou como sujeito, psiquicamente, né? Aí ele volta. Uma luta entre aquilo que constitui a nossa fraqueza e a nossa visão da determinação. Da precisão e da plenitude. Eis o campo de batalha sobre o qual Richard se tornou o príncipe constante. Então, ele identifica aí o campo de batalha. Ele diz, foi uma batalha. É essa coisa de ter se tornado um grande ator. E ele identifica o campo aonde essa batalha ocorreu. Então, ele fala das resistências. Porque quando a gente fala de resistência, os atores, em geral, negam, não reconhecem que tem as resistências que tem.
E o que eu estou entendendo aqui é que ele reconheceu a existência das resistências e lutou para dissolvê-las. E conseguiu. Mas, em geral, não é assim que ocorre. Quando se aponta as resistências, o sujeito, em geral, resiste mais ainda. Porque, em negação da resistência, a resistência fica mais espessa, mais resistente ainda. Quer dizer, a questão da resistência é uma questão muito importante na formação, né? Porque, como ele diz aqui, que, né, não era um dom que tivesse caído do céu, é porque às vezes a pessoa tem um dom que caiu do céu. E aí ela acha que está pronto. Então ela não faz nada. Porque o dom é uma facilidade que o sujeito tem, mas não quer dizer que está pronto. Não quer dizer que não tem que trabalhar. Sei, vocês estão entendendo isso que ele está falando e que eu estou falando? Bom, aí ele continua. Quando eu falei dele em um encontro que aconteceu em Nova York, pouco depois da sua morte, era um encontro com expoentes do teatro americano e com os seus estudantes que tinham ele em altíssima consideração. Ele tinha muitos alunos, né, nos Estados Unidos. Ele ficou muito tempo nos Estados Unidos. E não é por acaso ele era um professor, um instrutor extraordinário. Era um instrutor bravíssimo que não descrevia aquilo que se deveria fazer, mas empurrava com as palavras como se fossem ações. Era de poucas palavras, mas aquilo que ele dizia era como um empurrão para o estudante. Às vezes, não dizia nada. Bastava um reflexo, um gesto, um olhar. E era isso que falava. Assim que trabalha um grande instrutor. E ensina, sobretudo, com o próprio exemplo. E então, quando naquele encontro eu falei dele, eu contei qual foi o percurso de Sislak para chegar a ser o príncipe do métier. Um dia, Sislak tinha me dito: no fundo, eu era um rapaz, um simples rapaz polonês, de província, agitado pelas paixões, quase um vândalo, e eis que me tornei
o príncipe do métier? Ele tinha se expressado mais ou menos assim. E príncipe do métier, ele tinha se tornado. O trabalho sobre si o levava a tocar um sentido no qual, um nível. Vou começar de novo, tá? O trabalho sobre si o levava a tocar um nível tão alto que não era mais um ator-intérprete, mas um ator no sentido no qual Van Gogh era um pintor. Era um criador autêntico, autônomo. Era uma revelação. Era um fenômeno de um tipo completamente novo no âmbito da arte do ator. Para quem não leu, eu recomendo o livro do Georges Banu. Richard Sisla, o ator emblemático, não sei como é que é o título em português. O ator emblemático dos anos 60. O ator símbolo dos anos 60. É interessante ler. Para ter uma ideia. Porque é como se o trabalho dele, de uma certa maneira, se configura como um divisor de águas no que a gente pode considerar o que é a arte do ator. Então, é muito importante para um ator contemporâneo estudar isso, esse fenômeno. Ver ele no filme do Príncipe Constante, ver ele no Mahabharata do Peter Brook, ver de novo, rever, para ter essa dimensão. Porque se você vê uma vez, é difícil ter a dimensão. Essa dimensão escapa. Porque a gente vê muita coisa. Com o cinema fez com que a gente visse milhares de trabalhos de ator e muitos muito bons. Então, a gente tem muitas e muitas e muitas referências. Então, às vezes, é difícil enxergar alguma coisa. Acho que é um pouco como eu... Ontem tinha um artigo muito grande no New York Times sobre a Maria Callas. Fantástico essa matéria, porque eles convidaram muitas pessoas, artistas de várias áreas e campos diferentes, para fazerem um pequeno depoimento sobre a Maria Callas e a arte dela, e para citar uma área, uma canção, um fragmento de ópera cantado por ela que a pessoa achasse o mais incrível. E, claro, o jornal virtual é maravilhoso, né? Então, tinham as gravações, você podia ouvir todas. E eu sou completamente fã da Maria Callas, mas tinha algumas coisas que eu nunca tinha escutado. E é um negócio magnífico, né? A voz dela, o que ela... Tudo que ela fez. Então, agora, lendo aqui sobre o Sislak,
Eu acho que a gente pode fazer um paralelo entre ele e a Maria Callas. Para Maria Callas, ela mudou todos os paradigmas. É uma mudança radical de paradigma. E aí você ouvir ela, e todo o artigo é sugerindo isso, né? Que exatamente que você sugira a um amigo que nunca ouviu Maria Callas, que ele escute aquelas coisas, para ele ver o que é essa coisa magnífica, esse milagre, que é um milagre, né? Sabe que as pessoas, em muitas ocasiões, as pessoas assistindo ela cantar desmaiavam. Claro, porque é o caso de desmaiar. Porque a energia, você ouve uma coisa que ela gravou nos anos 50 e você ouve hoje e é um negócio inacreditável. Imagina um sujeito estar ali na hora assistindo isso ao vivo, né? Que de uma certa maneira acontecia também, né? Porque tem esses relatos do Príncipe Constante, em que algumas pessoas, em alguns lugares diferentes do mundo, dizem que o corpo dele em cena emitia luz. Ou seja, as pessoas viam a aura se iluminando durante a apresentação. E eu acredito nisso. Então é assim, é uma coisa muito incrível. Muito, muito, muito incrível. E algumas dessas pessoas que escreveram sobre ela falavam disso, dessa condição magnífica espiritual dela, porque tem um cara que fala que os maiores especialistas em voz operística e tal dizem que a voz dela não era perfeita, tecnicamente, mas o que acontecia era esse milagre. Então, não sei se vocês todos já ouviram Maria Callas, assim, detidamente. Se não ouviram, por favor, ouçam. Vejam ela fazendo a Medéia do Pasolini. Que ela não canta, ela faz. É magnífico. Então, são, assim, sujeitos excepcionais. Então, ele comparou aqui com Van Gogh, eu estou comparando com a Maria Callas e acho que ele estaria de acordo comigo. Então, era um fenômeno de um tipo completamente novo no âmbito da arte do ator. Na base, tinha um trabalho tão extraordinário para forjar a própria vocação, uma coragem e uma dedicação tão grande que não existem palavras para descrever isso. Aquilo que conta não é apenas que ele tenha interpretado o Príncipe Constante. Admito que se possa usar, nesse caso, a palavra interpretar, que ele bota entre aspas, né? E que este papel tenha entrado na história do teatro mundial, porque é assim. Mas também o fato de que ele tenha se tornado o príncipe do métier, como foi definido.
ou seja, que tenha se tornado como uma pedra. Como é que se diz em português? Pedra tem um termo. Esqueci o termo. Essa pedra que dá o sentido daquilo que nesta profissão é ainda possível. Muito bem. Eu penso que esse meu discurso seria incompleto se, falando do trabalho de Sislak no Príncipe Constante ou em Apocalipse com Figuras e do trabalho dos meus colegas do Teatro Laboratório, eu não falasse daquele aspecto particular que é o mais difícil de agarrar. Enquanto são perceptíveis a organicidade, a precisão, o fluir dos impulsos, que podemos definir quase espirituais, e que, no caso de Sislak, fluíam com uma potência tal a ponto de queimar o corpo. O corpo parecia não existir. Era invadido pela luz. Tudo isto era ligado à partitura, tudo era baseado numa partitura tão detalhada que, quando uma pessoa anônima filmou com uma câmera oculta, a partir do momento que nós tínhamos proibido filmar os nossos espetáculos, filmou com uma câmera oculta o Príncipe Constante inteiro, e em seguida essa filmagem foi confrontada com a gravação do som efetuada num outro país alguns anos antes. A sincronização do som com o filme não teve nenhum problema. Uma prova eloquente do nível de precisão. Ele bota ponto de exclamação. Ele não usa nunca ponto de exclamação. Mas aqui tem ponto de exclamação. As imagens filmadas anos depois da gravação do som, o som e as imagens sincronizaram sem problemas. Eis a prova do nível de precisão. São estes os sintomas da mestria. Não existe artesanato, não existe mestria sem precisão. Não existe artesanato, não existe mestria sem precisão. A espontaneidade é um elemento do rigor. Gente, vocês não vão falar nada? Fala, Mariana. Só abrir minha câmera só. Não é falando nada, não. Posso perguntar aqui? Pode perguntar. Desse negócio de talento, tem a ver também com o conflito de gerações também, porque antigamente as pessoas estudavam muito, principalmente liam muito livro de teatro, os professores eram melhores e hoje todo mundo lê menos, muita gente não vai para o teatro também, porque é muito caro. Tem a ver também, não, essa questão de talento? De repente a pessoa
pesquisava mais coisas também na biblioteca e tudo, e hoje todo mundo tem um filme para ver, uma série para ver, para se inspirar. O personagem tem a ver ou não? Também tem a ver ou não? Pode ter, pode ter. Eu acho que essa questão dessa facilidade de ver muita coisa e por isso mesmo não escolher tanto o que ver. Então as pessoas, é claro, veem muita coisa ruim. As pessoas veem algumas coisas boas, mas veem muita coisa ruim. Então, é claro que isso afeta o que é possível hoje. Eu pensei numa coisa aqui para falar agora, sobre a coisa da precisão. Eu achei interessante uma fala que o Diego Moscovitch falou, que o Stanislavski estava pesquisando a linha lógica das ações físicas, mas também estava pesquisando a linha dos impulsos. Daí onde o Grotowski pega, né, para estudar isso. E eu fiquei pensando que é muito importante também, na prática, estudar essa precisão do impulso, né? Essa precisão. A gente faz essa prática, né? Enquanto trabalhando com você, desse retorno a essa precisão dos impulsos, né? Então, eu acho isso também. Exatamente essa coisa do impulso, ela surge no finalzíssimo da pesquisa do Stanislavski, quando ele já está quase morrendo. Aí é que ele encontra essa coisa do impulso. É muito importante. E a precisão dos impulsos é fundamental. Agora, é isso, né, que eu sempre falo, é um trabalho artesanal. Quando ele fala de artesanato, ele está falando disso. Né? Quando ele diz aqui, né, que não existe artesanato, não existe mestria sem precisão. A espontaneidade é um elemento do rigor. Então, esse artesanato, o impulso é um elemento fundamental desse artesanato. Quer dizer, eu gosto, sempre me ajuda, quando eu comecei a estudar essa questão do artesanato, me ajuda muito pensar no que as pessoas pensam. Quando fala de artesanato, logo de cara, as pessoas pensam em cerâmica, em bordado, em cesta, em trama. É essa coisa da mão, né? Dessa tessitura. Tecer, moldar, né? E esse nível artesanal e essa precisão e essa coisa milimétrica, né, e minúscula e detalhista do artesanato aplicado sobre si. Então, é muito... Acho ótimo você ter trazido. A curiosidade do artesanato, Celina, é que essa semana eu precisei ler um livro de linguagem musical, teoria musical, harmonia funcional, né, que fala bastante questões mais de composição. Ele é bem didático. E eu peguei uma frase que me marcou muito. Eu falei, olha só o artesanato aqui também. Está escrito aqui, o aluno deve ter ciência de que não vai aprender técnica, mas sim o artesanato de sua profissão. Ah, pois é. No livro de música, né? Pois é. Sim, sim. Não, é importantíssimo, porque às vezes a pessoa fica agarrada na ideia da técnica. E se ela se agarra na ideia da técnica,
ela não entra nesse âmbito do artesanato, porque o artesanato tem dentro dele um nível técnico, mas ele tem o amor pela prática, por aquela prática. Ele tem esse afeto, ele tem essa entrega, essa coisa, essa doação, essa autodoação. Então tem a técnica ali, mas não é a técnica que é a questão, né? Essa ideia de artesanato também me traz a questão da repetição, da paciência, dos processos, né? Que às vezes é tudo na prática, tá ligado à prática, né? Sim, senhora. Sim, senhora. É muito importante essa coisa da paciência, né? O artesanato exige paciência. E tem um momento em que o artesão ele dá um salto e vai para o lugar do artista e aquele artesanato se torna obra. É quando entra a espontaneidade. Aí a coisa dá um salto. Né? É muito interessante ver essa coisa desse salto, essa virada. Mas eu acho que você colocou uma coisa importantíssima que a gente não tinha falado aqui, que é paciência. Isso aí é porque essa coisa, eles ensaiaram o Príncipe Constante durante 3 anos. É simplesmente isso. 3 anos para partiturar 40 minutos. Então, é como um tapete persa, né? Que o sujeito faz à mão e, às vezes, a pessoa leva a vida inteira fazendo um tapete. Ok. Agora, o que é esse tapete? Né? O tapete é a própria vida do sujeito, que está ali repercutida. Né? Mas tem ainda um ponto que deveria ser tocado falando de Sislak. É a capacidade do dom. Não estou dizendo que tinha o dom do talento. Não. Estou dizendo que era capaz de fazer o dom de si. Era capaz de não economizar nada daquilo que era secreto ou da esfera secreta da sua vida. Em outras palavras, nisso tinha um ato de sacrifício como é que eu vou dizer? Cheio de alegria. Difícil traduzir. Joioso. É uma impressão estranha. É uma expressão estranha, metafísica, provavelmente poética para muitos de vocês. Além do mais, porque não se trata de fazer oferta de si aos espectadores. Não. E tem a ver com a categoria fundamental do ato total. Se deve fazer o dom de si
totalmente para que o ato seja total. E o ato deve ser total para que o homem seja total, como sugeria Mickiewicz. Mickiewicz é um poeta, o maior poeta da língua polonesa. E aí vem esse conceito dele do ato total, que está ligado a essa coisa do dom de si, né? Eu agora quero passar para um outro assunto. Bem, se diz às vezes que a atividade ligada ao meu nome foi a segunda reforma do teatro, em contraposição ou em uma linha de continuidade em relação à primeira reforma ligada ao nome de Stanislavski, Meyerhold e de outros, mas sobretudo de Stanislavski. Muito bem. Eu gostaria de dizer aqui para vocês que eu sempre fui um discípulo de Stanislavski e que, a respeito disso, nada mudou. Eu simplesmente iniciei o meu percurso no ponto em que Stanislavski tinha terminado o seu apenas porque morreu. Stanislavski nunca parou numa fase da sua atividade que tivesse trazido para ele qualquer tipo de fama ou sucesso. Não. Ele ia adiante. Por esse motivo, mesmo a instituição teatral que ele tinha criado, mesmo lá nesta instituição Teatro de Arte de Moscou, né, ele era tratado como um excêntrico ou como um doido. Isso é muito importante, porque as pessoas não falam disso. Não falam que o Stanislavski, quando, por exemplo, ele tinha o Zulezisky, eu não sei se ele vai falar disso aqui, mas tudo bem, eu vou falando. O Zulezisky, que era assistente do Stanislavski, e que era um cara incrível, e o Zulezisky era super radical. Então, ele resolve ir para a região do Cáucaso com um grupo de atores que vão, então, viver no campo, que eles criam uma espécie de kibbutz, um acampamento, digamos assim, onde eles plantam, colhem, ensaiam, trabalham e não se apresentam nunca. Essa atividade do Zulezisky, ultra radical, o sócio dele, o Nemirovich Danchenko, que era o sócio dele no Teatro de Arte de Moscou, não concordava, achava que aquilo era uma maluquice, uma coisa completamente absurda. Então, o Stanislavski botava o dinheiro do bolso dele para bancar a experiência do Zulezisky. Então, ele era assim. Porque quando as pessoas falam do Stanislavski, às vezes eu acho que as pessoas acham que ele era um careta, um comportado, um cara todo... Não era, não. Não era, não. Ele era um cara incrível nesse sentido, né? Estão todos congelados. Tá tudo bem aí? Vocês estão me ouvindo? Sim.
Ah, tá. Porque deu assim um monte de cara congelado. Eu falei, gente, que eu tô aqui falando sozinha. Então, porque as pessoas se habituam àquilo que já foi descoberto, que já foi conquistado, e querem se sentar em cima como sobre uma poltrona. Mas Stanislavski foi adiante. Ele parou de ir adiante só quando morreu. E eu peguei o seu trabalho no ponto em que ele interrompeu. Eu queria recordar também Osterva e o Reduta. Osterva é um diretor polonês anterior a ele. Reduta é esse coletivo que tinha uma experiência super radical no teatro na Polônia. No que diz respeito à dimensão da ética profissional, do modelo de uma arte considerada como uma empresa ligada ao destino da vida, eu tenho a sensação que nós, Teatro Laboratório, né, fomos uma continuação natural dos princípios fundamentais de Osterva e do Reduta. Eu quero passar agora a pergunta seguinte. Eram tempos difíceis, não é verdade? Eram tempos difíceis e, no entanto, nós tínhamos que dar vida àquela instituição e àquela atividade. Não podíamos dizer a nós mesmos: vamos esperar ainda 50 anos até quando a coisa vai mudar. Não. Tinha pressa. Tinha que se começar imediatamente. O que seria daqueles o que será daqueles que agora querem começar logo? Eu desejo falar para vocês porque a minha sensação é que a cultura polonesa está fortemente ameaçada pelo espírito comercial. Não só a cultura polonesa dos anos 90, quando ele está falando, mas a cultura do planeta aqui no século XXI. Né? Ele viu o que ia acontecer, né? Eu gostaria de dizer para vocês que não é verdade que as fundações privadas a arte autofinanciada abrem estrada para o teatro e para os grandes fenômenos artísticos. Eu asseguro a vocês que isso é uma mentira. É necessário uma grande ingenuidade, uma grande hipocrisia para sustentar uma tese desse tipo. Eu concordo plenamente.
Sempre falo isso, né? Que as pessoas se iludem muito, né? Certo, existe uma arte que se autofinancia e é necessária como musical, como certas formas de teatro de variedade. Certo, é verdade que talvez existam muitas, num plano puramente quantitativo, instituições artísticas, é verdade que poderiam existir menos, mas aquelas instituições artísticas que deveriam trazer um desenvolvimento definido devem ser empresas a longo prazo. Não podem ser improvisadas. Não é verdade que se possam recolher dinheiro dos ricos e não seguir o gosto deles. Claro, né? Não vamos nos iludir, porque esse é o problema que eu já falei aqui, mas que eu senti na pele quando a gente teve, durante 2 anos, patrocínio da Petrobras, e eles ficavam patrulhando tudo que a gente fazia. A gente, efetivamente, a gente fez do jeito que a gente queria fazer, mas isso significou que nunca mais eles renovaram. Simplesmente assim. Porque os que mantêm esse tipo de patrocínio durante anos, anos e anos, é porque fazem exatamente o que os caras querem que faça. Não vamos nos iludir. Não é possível a pessoa achar que, entendeu, que acende uma vela para Deus e outra para o diabo e está tudo bem. Não. Escolhe para quem que você vai acender a vela. E pronto. Não é verdade, e eu conheço bem um mundo onde existe esse tipo de dependência. Eu gostaria de colocar vocês em alerta de querer transferir para a Polônia, no âmbito do teatro, experiências que são pegas dos Estados Unidos. O predomínio do espírito comercial na arte trouxe, naquele país, quase a morte do teatro entendido como coletivo artístico, como teatro de grupo. Um teatro desse tipo, na América, não existe quase mais. Eles chamam de teatro os edifícios, as agências de empresários onde se engajam os diretores. Os diretores, ou seja, os chamados casting director, especialistas na formação do cast, engajam os atores, os quais, como se fossem operários, depois de serem submetidos às chamadas auditions, são engajados por 3, 4, 5 semanas e assim se faz o espetáculo. Não gostaria que esse modelo, diante do qual os poloneses se inclinam, provocassem
em pouco tempo, a morte do teatro nesta terra, na Polônia, na qual o teatro teve grandes afirmações. Se trata de um fenômeno geralmente difundido nos Estados Unidos? Não. Por exemplo, existem as companhias de dança, também excelentes. Por exemplo, existem ótimos coletivos musicais, mas com o teatro aconteceu isso que eu disse para vocês. E esse diagnóstico dele é muito importante. Porque o teatro foi engolido nos Estados Unidos pela indústria e o comércio. E no Brasil corre esse risco. Não aconteceu como nos Estados Unidos, mas corre o risco. Então, a gente tem que, né, ficar alerta. Desde os tempos de Stanislavski, o teatro, e é evidente para qualquer pessoa que trate essa disciplina seriamente, desde os tempos de Stanislavski, o teatro exige processos de trabalho muito longos. Para isso, por esse motivo, são necessárias as companhias. As companhias não são eternas, morrem. Como dizia o professor Korzeniewski, a idade de uma normal companhia teatral, inclusive de uma companhia criativa, é a idade de um cão. É muito bom isso. 10, 15 anos. De acordo. Mas aqueles 10, 15 anos são indispensáveis para que se delineie alguma coisa que é a perspectiva de ações. Se os atores são colocados juntos por acaso para cada nova produção, se não tem um trabalho comum com a guia de um ou mais diretores, então o trabalho do ator pode ser comparado à ação de derrubar os bosques. O ator constrito a dar um jeito ou a sair do mercado deve desfrutar aquilo que já conhece e sabe fazer. Ou seja, não descobre nada. Mas a arte, em alto nível, é descoberta. Vou repetir, mas a arte de alto nível é descoberta e não desfrute ou aproveitamento, né? Então, essa ideia de que o sujeito descobre umas coisas e ele tem uma espécie de receita e aí ele fica repetindo aquilo. Isso ele está comparando com a derrubada de um bosque, considerando os atores como árvores vivas.
E que com esse sistema, essas árvores são derrubadas. Eu sei bem que quando começa a comercialização da arte, se protegem os mestres. A justificação é sempre a mesma. Mas não, nós, os mestres, estamos tutelando eles, eles vão ter condições adequadas. Quando eu estava em Opel, no início da nossa atividade em Wrocław, eu não era um mestre. Eu era um excêntrico que era contestado, um rebelde, um que introduzia ideias desconhecidas. Então, a proteção era necessária. Qual proteção vai existir hoje para aqueles que iniciam? Eis a questão-chave. Não para os mestres, mas para os futuros mestres, para aqueles que iniciam hoje, que são ainda desconhecidos. Protegê-los quer dizer, talvez, empurrá-los para correrem até um benfeitor de um benfeitor para o outro, se concentrar sobre o problema de obter um pouco de dinheiro para depois se permitir apenas 4, 5 semanas de ensaio? É isso? Ou então, se vão se encontrar outras formas que permitam a essas pessoas de experimentar um trabalho sistemático de longo prazo? Para mim, este é um ponto crucial. Não proteger os mestres, mas proteger aqueles que são capazes de empreender um trabalho a longo prazo, quando ainda não são mestres. Muito interessante, né? Ninguém fala disso. Da importância de proteger os que estão começando, para que eles possam ter essa possibilidade de fazer uma travessia sem a corrida do ganha-pão, do comércio, do sucesso, da projeção, essas coisas que não tem nada a ver com a arte. Celina. Desculpa. Pode falar. Tá... Não, que dando não é. Não, para mim não. Fala. Não tá sem som. Voltou? Eu lembrei, você lendo, lembrei de um texto do Tennessee Williams que chama Catástrofe do Sucesso, que ele fala de quando ele ficou famoso e de como isso foi destruidor para ele, né, como artista, assim. E aí eu peguei até o texto, ele fala dessa vida sem luta,
que você dessa coisa do sucesso, que a vida o mito da Cinderela, né? Dessa vida sem luta que vai te levando para um lugar de um homem sem conflito, assim. Aí ele fala que o homem vira uma espadinha de criança, que, que destrói tudo. E aí ele fala para a pessoa que se a pessoa ficar atenta a isso, pelo menos ela tem uma possibilidade de salvação, né? E você falando disso, eu lembrei, assim, porque esse texto me parece um aviso para os jovens artistas. Não, ótimo você ter falado disso, porque isso é um ponto muito importante, né? Porque, às vezes, um artista que não tem sucesso ainda inveja aquele que tem sucesso, que não sabe nem o que está invejando. Porque os que têm sucesso, na sua grande maioria, são profundamente infelizes. Porque o sucesso sistematicamente rouba do sujeito o elan, o viço, o impulso, essa gana, esse desejo de descobrir, de encontrar, porque tudo diz que ele já encontrou. É o que ele fala ali do Stanislavski. O Stanislavski nunca sentou, como ele diz, em cima do sucesso, como quem senta numa poltrona. O Stanislavski nunca fez isso. Ele agia como um sujeito que não soubesse nada. E foi isso que fez, que moveu tudo que ele moveu. Então, eu vejo assim, vou dizer como que eu penso isso, né? Eu acho que não é importante ter sucesso. Eu acho que é importante, a partir de um certo ponto do desenvolvimento, lá na frente, ter reconhecimento. Isso sim. Reconhecimento é muito importante. Mas sucesso, principalmente na cultura contemporânea, pode ser a destruição do sujeito. Eu me lembro sempre penso nisso, né, no Saramago, né, que eu encontrei ele exatamente no momento que ele tinha acabado de ganhar o Nobel. E aí, conversando com ele, e ele disse: o problema é que eu agora não sei o que eu vou escrever e nem sei se eu vou conseguir escrever. Porque você ganha um Nobel da literatura e aí, cara, ele estava assim, num sofrimento. Foi se esconder lá na ilha onde ele morava para ver se ele conseguia superar a questão. Porque pode vir quase como uma condenação. Esse cara que foi anunciado hoje, eu nunca tinha ouvido falar dele, esqueci até o nome, um nome difícil de dizer, da Tanzânia, né, ele. Eu nunca tinha ouvido falar nesse cara. Imagino que a vida desse cara vai revirar de cabeça para baixo, né? Cara, de repente, ele é o cara que ganhou o Nobel. Eu já estou interessada, já quero ler. Abdul Razak Gurnah. Eu gosto muito de ler
Eu procuro ler todo ano alguma coisa, quando está numa língua que eu leio, de quem ganha o Nobel, porque é interessante isso, né? A gente fez aquele trabalho, né, Mariana? Da Alice Munro, né? Foi exatamente quando ela ganhou o Nobel que a gente fez aquele trabalho com os textos dela. Foi muito bom ter feito aquilo, né? Aqui no Brasil ninguém nunca tinha ouvido falar da Alice Munro. Eu também vi uma montagem sua do Kenzaburo. O Kenzaburo Oi foi maravilhoso também ter feito isso. Nossa, foi muito legal. Eu mergulhei ali no Kenzaburo. Quando eu estava na Cal, eu tinha essa possibilidade, né? Porque na Cal você não tem que pagar direito autoral, não tem nada, né? Então você pode fazer o que você quiser, né? Então eu me esbaldava, né? Eu escolhia as coisas mais assim. Depois o Almodóvar montou esse da Alice Munro, né? E o Almodóvar pegou aquela história principal que a gente pegou, exatamente. Mas o Almodóvar fez muito depois da gente. Uhum. Mas é muito legal de ver o filme dele, né? O Julieta. O Julieta é a Alice Munro. Não sei se vocês viram. Mas é maravilhoso. Então. Mas fala, Raíza, você ia falar uma coisa. Essa coisa que você falou do Stanislavski, de que ele não se sentou numa poltrona. Foi o Grotowski que falou. O Grotowski, desculpa. Isso me lembra aquela parte do performer, do perigo e a chance. Sim. E a sorte. O perigo e a sorte andam juntos. Andam juntos. E essa coisa que você falou do sucesso, e de como isso se dá, né, hoje para nós, e isso que a Laira falou de uma expectativa de algo sem conflito, né? De viver uma vida sem conflito, me remete a uma certa pulsão de morte que a gente tem, né, na contemporaneidade, assim, de resolver o desejo, né? Não desejar mais. Tá morto. Já tá morto. Parou de desejar, morreu. Não adianta ficar se mexendo, porque tá morto. É isso. Então tá, né, gente? A gente continua esse texto semana que vem. Bom, semana que vem tem essa dúvida, né? Mas a gente vai resolver essa dúvida. Porque eu vou estar num lugar que não tem internet. Então, eu tenho que ver se a internet do celular funciona. Eu vou ter que fazer uma testagem lá. Mas todo mundo vai ser avisado. Tá vendo? A gente nunca tinha lido esse texto, né? Tem muita coisa, né? Celina, qual que é o nome do texto? Esse texto é Discurso em ocasião do conferimento da Laura Doutor Honoris Causa na Universidade de Wrocław, 1991, 10 de abril de 1991. Ele é muito bom, é muito atual, né? Nossa, é absurdo ele, né? É isso, ele voltou para a Polônia, depois de anos e anos e anos sem ir à Polônia, por causa da... Ele estava banido, né? E aí ele volta nessa ocasião aí. Então tá.